O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, os tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque se ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos, porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Nós continuamos aí na sequência das últimas 3 semanas, 4 semanas com essa, em que nós estamos aí no capítulo 5, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que iniciou-se dizendo que Jesus subiu na montanha para ensinar. Então nós estamos aí tendo a oportunidade de refletir sobre esses ensinamentos de Jesus. Começou lá, justamente Jesus falando para nós, dando todas as motivações para a nossa felicidade, através daquelas bem-aventuranças, é feliz, bem-aventurado, é feliz. E foi colocando para nós o caminho a alcançarmos, o caminho a trilharmos, ou melhor, na nossa vida, para chegarmos a essa felicidade. Depois, a semana seguinte, na sequência, Jesus dizia que nós somos sal e luz, ou seja, onde quer que nós estejamos, nós somos chamados a fazer a diferença, ou seja, ser o tempero, ser o sal em todos os ambientes, e ser a luz nas obras que nós realizamos, ou seja, todas as coisas boas que nós fazemos, possa ser justamente porque somos pessoas de fé, que acreditamos. Aí semana passada o Evangelho iniciou-se com Jesus fazendo um grande alerta para nós destacávamos aqui, dizia que se a nossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, Jesus disse assim, de uma forma assim, categórica, nós não entraremos no reino dos céus. Foi essa a motivação da semana passada. Aí Jesus começou, na semana passada, depois de fazer essa afirmação, com alguns exemplos. E hoje ele segue justamente fazendo esses exemplos, essas comparações, aí na sequência daquelas iniciadas semana passada. Dizia lá rapidamente semana passada, que o judeu, ser considerado justo, era o maior elogio, era aquilo que se buscava, a pessoa ser reconhecida por todos como sendo uma pessoa justa. E aí Jesus disse para nós, olha, esse entendimento de ser justo dentro do judaísmo, nem ele ainda é suficiente. Aí nós dizíamos, a diferença do cristão e do judeu é justamente essa. O cristão é chamado a ser bom.
E aí, semana passada, refletimos o que significa ser bom. Dizia justamente isso. O próprio Jesus define para nós. É aquela situação que nós, diante de um fato, diante de uma pessoa, ou seja, diante de um acontecimento, nós podemos, ou devemos, na verdade, ter um entendimento que nos envolva por dentro. Ou seja, diante de uma situação, nos mobilizamos por aquela situação, no sentido de fazer o bem, de ajudar. O exemplo sempre dado, quando questionado, Jesus fala lá, aquela passagem chamada Bom Samaritano, lá daquela pessoa que teve compaixão por aquele que precisava. É justamente esse o parâmetro do cristão, ser bom, buscar viver o amor de Deus, tendo Jesus como exemplo, de uma tal maneira que essa busca desse amor de Deus possa estar presente em todas as nossas atitudes, em todas as nossas ações, todas as nossas compreensões, nossos atos, nossas palavras, enfim, o nosso posicionamento. A diferença está justamente aí. Hoje, especificamente, no Evangelho, como o padre disse, Jesus dá a sequência. E ele começa dizendo assim para nós, olha, vós ouvistes o que foi dito. É a sequência da semana passada. Ele também falou assim, olha, hoje ele diz, olho por olho, dente por dente. A gente conhece essa frase aí, uma frase bem batida. E não só a gente conhece, muita gente que viveu antes da gente também conheceu essa frase. É a primeira, digamos, o primeiro entendimento que se tem do que seria fazer justiça. O que Jesus está explicando para nós? Na verdade, os escritos mais antigos são dos povos chamados sumérios, bem antes de Jesus, aí viveram bem antes de Jesus e dos próprios israelitas. Nos escritos dos povos sumérios já tem um trecho chamado Código de Hammurabi, que dizia justamente isso, olho por olho e dente por dente. Que foi, na antiguidade, um grande avanço naquilo que seria justo, fazer justiça. Dentro dessa primícia, dessa frase simples aí, do olho por olho, dente por dente, todo o ensinamento, ou seja, que a pessoa deveria receber como punição, ou como recompensa, não é só no sentido da punição, uma maneira proporcional, de uma maneira proporcional à sua atitude. Então, se ela fez um mal, ela deveria ser punida na mesma proporção desse mal. Se você fez alguma coisa boa, ela poderia ser beneficiada na mesma proporção da bondade. Antes de ter esse entendimento, rumo, vamos chamar assim, a civilização, às vezes acontecia-se grandes injustiças ao se fazer, por exemplo, uma punição. Deixa o padre dar um exemplo que o padre deu nas outras missas. Vamos supor que numa aldeia, lá numa tribo da antiguidade, estivesse sumindo galinha. Então você tinha um galinheiro, e aí você ia contar e estava faltando uma galinha. Depois dali um tempo você ia contar, estava faltando uma galinha. Aí você perguntava para o seu vizinho, também estava acontecendo a mesma coisa. Para as pessoas, todo mundo estava tendo ali um problema de sumiço de galinha. Bom, podia ser uma raposa, mas podia ser alguém roubando. Aí, de repente, alguém era pego roubando galinha. O que eles faziam? Esta pessoa tem que sofrer uma punição exemplar por estar roubando galinha. Não importa se ela roubou só aquela ou se ela roubou todas as outras galinhas. E às vezes até a pessoa era condenada à morte, apedrejada em uma praça pública, por exemplo, porque ela foi pega roubando galinha. E o que se queria ensinar? Olha o que acontece com quem rouba galinha, ou rouba qualquer coisa, ou faz qualquer coisa errada. Bom, e se aquela pessoa só roubou aquela galinha? Não tinha nada a ver com as outras galinhas que desapareceram? Foi justo? Não foi. O olho por olho, dente por dente, surgiu dentro desse contexto. Não, que a pessoa, nesse caso, receba uma punição de acordo com a falta que ele fez. E que falta que ele fez? Ele foi pego roubando aquela galinha.
Ele não é responsável pelo roubo de todas as outras galinhas. A gente pode até deduzir, mas não tem como provar. Correto? Olho por olho é justamente isso. Que seja nessa proporção. Bom, aí o que Jesus está explicando? Bom, para a gente voltar nesse ponto aqui de Jesus, vamos pegar como ponto de partida a primeira leitura. Antigo Testamento, comecinho da Bíblia, livro do Levítico. Olha, fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dizei-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor nosso Deus, sou santo. Ser santo. A grande motivação colocada aqui para nós, no comecinho da Bíblia, um grande aprendizado, para dizer para nós que o grande objetivo de nossa vida deveria ser, então, ser santo. Olha, se a gente pensar um santo aí que você conhece da sua devoção, colocar ele como parâmetro, a coisa fica complicada, não é? Pega atenção, São Francisco, por exemplo, Santo Antônio, tantos outros santos da igreja. Nossa, mas como é que eu vou conseguir ser como ele? Bom, a gente está partindo aí de um raciocínio que não é essa motivação. Na verdade, esse é um santo. Essas pessoas santas que estão no altar, você olha o todo de sua vida e diz assim: nossa, ele alcançou um ideal de perfeição, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mas o ideal de santidade que nós somos chamados a buscar em nossa vida, podemos dizer assim, é um processo que nós devemos caminhar para ele. Talvez estaremos prontos somente na hora da nossa morte. E nesse caminhar para ele, ou seja, nesse procedimento que fazemos em nossas vidas, o ser santo significa todo o esforço que nós fazemos para estar no caminho do bem, para sermos pessoas boas. Diante de uma situação, conscientemente escolher o que é de Deus. Diante de uma outra situação, escolher o que é de Deus. Nem sempre a gente consegue, mas ter a humildade de, quando não conseguirmos, perceber que nós precisamos refazer, voltar atrás, pedir desculpa, tentar novamente. E se fazemos isso, podemos dizer que nós estamos nesse processo. Nós estamos nesse ideal. Aí o próprio livro do Levítico, na sequência, ele continua falando para nós quais são as escolhas que nós devemos fazer para estar nesse caminho de santidade. Olha, não tenhais no coração ódio contra o irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem grande rancor dos teus compatriotas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É justamente esse o ponto que Jesus, na sequência dos seus ensinamentos para nós, esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, para mostrar, para nos dar o caminho para a nossa santidade, para o sentido de nossa vida, para a nossa felicidade. Que ele diz então, olha, foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dar um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dê-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Se te pedir emprestado, não vire as costas. Porque o que Jesus está falando para nós, meus caros irmãos e irmãs, aquilo que interrompe justamente a iniciativa da violência, como ele fala ali, do malvado, do ganancioso, é justamente o seu não compactuar. Quando ele fala assim, se te bate na face direita, oferece a esquerda, ele está mostrando para nós justamente isso. É somente o perdão, somente o amor, somente a misericórdia que interrompe o ciclo da violência. Se você reage a uma atitude malvada com mais maldade, mesmo que na verdade é assim que as pessoas falam, muitas vezes as pessoas falam assim, bom sim, bobo não. Não é isso que a gente escuta? E Jesus fala e nos chama, nos convida a esta caminhada
na bondade, rejeitando justamente tudo aquilo que é mal. Para isso, precisamos perdoar, compreender, buscar viver o amor de Deus. Na primeira leitura ali do Levítico ainda, ele fala no sentido de uma busca de uma santidade restrita ao povo de Israel. É como que ele dizendo assim, aqui entre nós judeus, Jesus aprofunda essa questão, ele continua no Evangelho. Olha, se a gente ama somente as pessoas que nos amam, que diferença nós temos? Se nós, na verdade, não buscamos fazer o bem a outras pessoas, já que Deus faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos, que diferença nós teremos nas nossas atitudes dos cobradores de impostos, dos pagãos? Na verdade, o grande ideal, o ideal de santidade, todos nós somos chamados a buscar em nossas vidas. Diz São Paulo para nós somos santuários de Deus. E nós, Deus habitando em nós, nos chama justamente a termos coragem de dar passos em nossas vidas, no sentido de fazer o bem, de sermos pessoas boas. Uma primeira compreensão seria justamente o olho por olho. Uma compreensão maior em Deus é entendermos que precisamos, na verdade, nesses passos, na busca daquilo que é o ideal do mundo de Deus, caminharmos na construção dessa santidade, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações, com todas as nossas misérias, ter o coração aberto para que Deus faça de nós pessoas novas em Cristo Jesus.